Oi pessoal, o tema de hoje é a sexualidade e eu vou conversar com vocês sobre as disfunções sexuais, ou seja, a dificuldade em atingir a satisfação nas relações sexuais, que pode acontecer em homens ou mulheres em qualquer uma das 3 etapas da resposta sexual humana, a do desejo sexual, a da excitação e também do orgasmo. Então, me acompanha nesse vídeo que nós vamos descobrir quais são os principais fatores de risco para que o indivíduo desenvolva uma disfunção sexual e quando procurar ajuda nesse sentido. Vem comigo. Homens e mulheres de qualquer faixa etária podem apresentar dificuldades sexuais, embora as disfunções sexuais sejam mais comuns em indivíduos mais velhos. Com o passar do tempo, o avanço da idade, as dificuldades se tornam mais frequentes. Nos homens, as dificuldades mais comuns são a insuficiência erétil, a disfunção erétil e também a ejaculação precoce. Já nas mulheres, as dificuldades com o desejo sexual reduzido ou ausente, a dificuldade de excitação e a dificuldade em atingir o orgasmo são mais frequentes. E também os transtornos relacionados à dor, quando a mulher sente dor na relação sexual. Vaginismo e dispareunia são 2 dessas condições. Essas disfunções podem acontecer ao longo de toda a vida ou elas podem ser apenas durante uma época, e ainda podem ser com todos os parceiros ou parceiras que a pessoa tem, mas também pode ser só com um parceiro. Então vamos ver agora quais são os principais fatores de risco para as disfunções sexuais. Bom, em primeiro lugar, a construção da sexualidade, que depende das primeiras relações, das emoções que são aprendidas no ambiente familiar, da afetividade e das experiências prévias. Pessoas que passaram por situações traumáticas, como abuso físico ou sexual e negligência, podem apresentar dificuldades que estão relacionadas com a construção da sexualidade, que começa na infância. O segundo fator seria a educação sexual precária. Ninguém nasce sabendo, Apesar da gente pensar que a sexualidade é alguma coisa instintiva, na verdade é preciso um aprendizado que se dá nas primeiras experiências, inclusive individuais, na masturbação. É na atividade da masturbação que o indivíduo conhece o seu corpo e sabe como atingir o prazer e a satisfação. E depois ele pode também guiar o seu parceiro ou parceira nesse sentido. Então, pessoas que passaram pela adolescência, pela juventude, sem ter informações de confiança, informações de qualidade, podem ter dificuldades. E muitas vezes a educação sexual, ou seja, quando nós orientamos o paciente sobre como funciona, como é o corpo, quais são as sensações que ele vai experimentar na relação sexual, como obter essa satisfação, ele já consegue ou ela já consegue lidar com esse problema de uma maneira muito mais tranquila, sem a necessidade de tratamentos médicos, medicamentos, na maioria das vezes. Um outro fator seria como anda a saúde física. Comorbidades, que são as doenças que acompanham aí o indivíduo, podem levar à disfunção sexual. Várias delas: diabetes, pressão alta, desequilíbrios hormonais e na mulher e no homem, com o avanço da idade, a queda dos níveis hormonais, principalmente da testosterona, as variações nos níveis de estrogênio, podem vir acompanhadas de sintomas. Embora, um alerta, só a dosagem da testosterona não é suficiente para se fazer um diagnóstico. É preciso uma avaliação um pouco mais completa que leve em conta todos esses aspectos que eu estou falando agora. Mas, sem dúvida, a baixa dos hormônios pode ser um fator
que leva a dificuldades sexuais. Outra questão também é o uso de medicamentos. Alguns medicamentos podem interferir na resposta sexual. Então, antihipertensivos, que são medicamentos usados para pressão alta, alguns antidepressivos, alguns remédios para dor, né, podem, de alguma maneira, interferir naquelas 3 etapas: desejo, excitação e orgasmo, que eu comentei anteriormente. Um ponto muito importante, né, que é o próximo, é a saúde mental. Depressão e ansiedade são dos principais fatores de risco para a disfunção sexual. E também a disfunção pode piorar a depressão, porque a pessoa não se vê, né, realizada, né, satisfeita na esfera sexual, e isso está relacionado com a qualidade de vida, né, com a relação com o parceiro também não estar indo bem. Então a pessoa se sente mal e pode até agravar os sintomas depressivos. Então é uma relação, é uma via de mão dupla. Tanto a depressão e a ansiedade podem levar a dificuldades aí na esfera sexual, quanto as dificuldades sexuais também contribuem para o aumento de depressão e de ansiedade. Uma coisa importante a destacar é a ansiedade de desempenho, que é aquela na qual a pessoa sente preocupada, né, sente-se preocupada em desempenhar, em ter uma performance muito boa. Quando ela fica muito atenta para ela mesma, para se ela está se saindo bem, se tudo está dando certo, né? No caso do homem, se ele está tendo uma ereção de qualidade, né? No caso da mulher, às vezes a ansiedade é com outras coisas que às vezes invadem o pensamento durante a relação sexual, aí o foco se perde, o estímulo prazeroso deixa de ser o principal e a concentração já foi. Isso pode levar à parada da resposta, né? A pessoa até tem o desejo, pode se excitar, mas não consegue manter durante toda a relação. Um fator também que eu queria destacar é o parceiro, a saúde sexual do parceiro. Como anda, se o parceiro tem alguma disfunção sexual, isso pode interferir no outro. Então vou dar um exemplo. Se um homem ele tem uma insuficiência erétil, ele pode ter medo de perder a ereção e aí ele precisa partir rapidamente para a penetração sem estimular a parceira adequadamente. E aí ela não excita, não tem lubrificação e apresenta dor na relação sexual. Então quer dizer que a disfunção de um leva a um problema no outro. Por isso, sempre que há um casal, uma parceria, isso também tem que ser olhado, né? E, além disso, como anda o relacionamento? Muitas vezes na clínica a gente vê, né, que a pessoa, o casal, ele não se comunica, né, existem conflitos, existe alguma situação não resolvida e, às vezes, até situações de violência, e aí a excitação não vai acontecer, o desejo não vai aparecer, né? Então, existe esse fator, né, que tem que ser levado em consideração, que é a qualidade do relacionamento. Além disso, né, nós temos que lembrar do estilo de vida, né? O estresse, o sedentarismo, não cuidar da própria saúde, da autoestima, né? Isso também pode estar relacionado com a disfunção sexual. Então, uma das orientações é justamente essa: investir na atividade física, na dieta e também cuidar do relacionamento, né, da autoimagem e também do relacionamento, para que na hora lá da relação sexual os dois estejam num clima favorável, né, num clima de confiança e de entrega mútua. Uma coisa que é importante destacar é a rotina. Quando o casal entra numa rotina e a relação perde a novidade, muitas vezes também outros fatores se tornam mais importantes, como, por exemplo, os cuidados com a casa, o trabalho, os filhos. A atividade sexual fica lá em último plano. Então, não cuidar dessa parte sexual, não cultivar, né, pode ser um dos erros que os casais
cometem e que acaba com certeza prejudicando ou impedindo que essa intimidade aconteça. Então, com esse vídeo eu queria só localizar alguns dos principais fatores e lembrar vocês que nem sempre as dificuldades correspondem a disfunções. Podem ser algumas inadequações, algumas situações em que a pessoa enfrenta uma dificuldade que é pontual, né, ou que está relacionado com um momento específico da vida, ou apenas com uma pessoa. Né. O mais difícil é quando essa pessoa é o marido ou a esposa, porque aí você tem que investigar quais são os sentimentos envolvidos, né, se existe amor ou apego apenas, né, e se existe algum quê a mais, que seria o desejo sexual, a vontade, a atração entre o casal. Né? Por isso que eu acho que é importante cuidar para que isso não se apague mesmo com essa rotina toda, com todas essas preocupações aí da vida adulta a dois. E quando procurar ajuda é justamente quando essas dificuldades elas se tornam persistentes. Elas ocorrem na maior parte das relações, em vários contextos diferentes, né? Não é só em um determinado momento da vida, e elas causam sofrimento para aquela pessoa, né? Também para o seu parceiro ou para a sua parceira. Então, se você identifica que tem alguma dificuldade, seja no desejo sexual, que nós comumente chamamos de libido, mas também na excitação, né, que seria esse aumento da tensão sexual, ou ainda do orgasmo, né, que seria a satisfação física e também emocional no final da relação, ou se existe dor durante a relação, aí é importante procurar ajuda. Né? Então, na maior parte das relações, se você tem dificuldades, e essas dificuldades persistem, causando sofrimento, incômodo, né? Aí é hora de procurar a ajuda de um profissional. O que vai guiar para onde é essa ajuda tem a ver muitas vezes com o fator de risco. Né? Então, por exemplo, se for identificada que a dificuldade se dá por um problema hormonal, aí o paciente vai ser encaminhado para uma pessoa que cuide disso, um clínico endocrinologista, um ginecologista, um urologista. Né? Se a dificuldade tem mais a ver com aspectos aí da saúde mental, como a depressão, a ansiedade, né? Um profissional de saúde mental vai poder ajudar. Né? E a terapia ela é muito indicada para as disfunções sexuais, a psicoterapia pode ajudar nesses aspectos que dizem respeito à construção da sexualidade, quando esse histórico foi marcado por algum tipo de trauma, né, e a pessoa apresenta então bloqueios nesse tema, nessa área. E os profissionais de saúde de maneira geral podem contribuir com a educação sexual. Quando ela faltou, né, quando faltam informações relacionadas com o corpo, com como se dá a resposta sexual, como atingir, né, tanto individualmente quanto na relação, aí isso pode ser feito por vários profissionais de saúde, não necessariamente especialistas, mas também os ginecologistas, os urologistas, os clínicos gerais, os psiquiatras, os psicólogos, né, os fisioterapeutas, e eles podem ajudar nesse sentido. Então era essa a mensagem que eu tinha para falar. E se você gostou desse tema, quer mais vídeos sobre o assunto, sobre sexualidade, deixa aí seu comentário, também se inscreva no canal, compartilhe com quem você quiser, e eu vou agradecer mais uma vez pela companhia, por todas as mensagens, por todos as interações que vocês têm tido aqui comigo no canal. Tem sido muito legal esses 4 meses aí juntos, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.